muita atenção, tá? Então, eu vou pedir para quem ainda não estiver sentado, o ideal é que nós estejamos todos sentados, de preferência numa cadeira, que a gente possa estar com os pés conectados no chão. Essa conexão com o chão é muito importante, né? Me ajuda a enraizar ainda mais o meu estado de presença, me ajuda a não flutuar, né? Como a gente costuma flutuar na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então, eu vou pedir para que vocês possam se ajustar dentro da possibilidade de cada um de vocês aí, tá? Para colocar o corpo nesse estado de alerta e, ao mesmo tempo, de relaxamento, né? A coluna ereta, mas numa ausência também de tensões, ok? Então, nosso primeiro movimento vai ser um movimento que eu vou fazer com a cabeça. Primeiro eu vou olhar lá para trás, deixar a cabeça pender para trás. Depois eu vou fazer um movimento para baixo, para um lado e para o outro, tá? Então, a gente vai começar levando a cabeça lá para trás. Eu vou deixar a minha boca entreaberta. Eu trago uma respiração profunda e deixo o peso da cabeça atuar. Então, eu sinto toda a minha região aqui da garganta sendo alongada. Retorno para o centro. Faço agora um movimento para baixo. E deixo a força da gravidade atuar. Solto a cabeça, que às vezes é muito difícil. A cabeça é um lugar que a gente está sempre segurando. Está muito ligado ao nosso controle. Eu trago uma respiração profunda, sinto aquela parte de trás do pescoço alongar. A minha mesmo tem uma dorzinha. Volto para o centro. Observa sempre os ombros, tá? Que tem uma tendência, o meu mesmo tem uma tendência de dar essa encolhida para cima, assim. Então, deixa os ombros bem relaxadinhos. Agora a gente vai fazer um movimento para o lado direito, olhando por cima do ombro. Respira, e eu vou até onde eu consigo ir e sinto toda essa lateral aqui também do meu pescoço, na região da face, inclusive, sendo alongada. Retorno para o centro e faço a movimentação agora para o lado oposto. Olho por cima do meu ombro esquerdo, respiro profundamente, solto o ar pela boca. E mais uma vez, eu coloco a minha atenção na região que está sendo alongada. Sinto esses músculos que a gente geralmente não sente no nosso dia a dia, sendo alongados. E aí eu volto para o centro, fecho um pouquinho os olhos. Toma esse tempo, respira profundamente e observa se já houve uma mudança. E a gente vai continuar de olhos fechados, vocês vão simplesmente se conectar com o som da minha voz, com o som da música, como pano de fundo. Vocês vão trazer respirações profundas, sempre soltando o ar pela boca, exalando, esvaziando completamente o ar dos pulmões. Vocês vão levar a sua atenção para o coração, para o seu centro cardíaco, esse lugar onde você se conecta com aquilo que ninguém vê, que só você sente, que só você sabe como você sente. Vai para esse lugar dentro de você e respira. Cria um espaço para estar com o que quer que esteja aí agora nesse momento. Talvez seja ansiedade, talvez seja uma dorzinha, talvez seja conforto, talvez seja aperto, angústia.
o que quer que seja, se disponibilizar, respirando, todos juntos, com esse mesmo propósito. Uma respiração profunda, solta o ar pela boca. E a partir desse lugar, eu quero que vocês reflitam sobre a seguinte pergunta: o que você escolhe como prioridade em sua vida? Deixe que essa pergunta entre em você, sem precisar responder imediatamente essa pergunta. História dessa pergunta em você, nesse seu centro. E respira. O que você escolhe como prioridade em sua vida? Uma pergunta onde a gente vai para o que move essa escolha em você. Você já pensou sobre a razão de escolher esta ou aquela prioridade? O que te leva a escolher essa ou aquela coisa como prioridade? E mais uma vez respira, deixa que isso se manifeste em você em forma de sensações, sentimentos. Sem precisar fazer nada a respeito disso nesse momento. A gente faz mais uma respiração profunda e na exalação a gente traz um som com a boca. Deixa esse som sair. Mais uma vez. E uma última vez. Capricha nessa respiração. Bem devagarinho, a gente vai abrindo os olhos. Cada um no seu tempo e apenas se dando conta da qualidade da presença que está aí disponível para você, a qualidade da sua própria presença, da sua energia. Então, nesse momento a gente começa, né? Essa parte inicial do curso, a gente acha que é muito importante a gente falar sobre a nossa mente, né? O mecanismo da mente, como é que essa mente funciona, né? A natureza da mente. Então, o que acontece? É muito interessante porque quando a gente começa a falar sobre meditação, a primeira coisa que vem é um conceito equivocado, distorcido de que meditar é silenciar a mente. Meditar é não pensar. E daí eu paro e penso, como eu posso simplesmente silenciar a mente? Como eu posso ficar sem pensamentos? Isso é impossível. Isso é muito difícil. Então, eu não vou meditar nunca na vida. E todas as vezes que eu procuro meditar, o esforço que eu faço para silenciar minha mente é tão grande que é melhor que eu me entregue aos pensamentos do que ficar lutando contra essa maré louca, que é a quantidade dos pensamentos que me invadem durante o dia.
haja que isso é um conceito distorcido sobre o que é meditar, né? Então, o que acontece? A gente primeiro precisa entender a natureza da nossa mente. A natureza da nossa boca, da nossa língua é falar, né? A natureza dos meus olhos é ver. A natureza do meu nariz é respirar. A natureza da minha mente é pensar. Então, eu não posso ir de encontro a essa natureza, certo? Todo qualquer esforço que eu faça para anular os meus pensamentos, acabar com a minha mente, é como se eu estivesse tentando controlar as ondas do mar. Alguém aqui consegue, já pensou né, no absurdo que seria eu quero controlar as ondas do mar? É a mesma coisa quando a gente pensa que pode controlar a mente e parte dessa pretensão de querer controlar a mente. Não é isso. A mente tem essa natureza de pensar. Qual é a questão? A questão é, a meditação, na verdade, vai nos trazer a possibilidade de poder observar esses pensamentos. Eu posso observar o que é que chega, o que é que me visita, né, durante o dia. O problema de não meditar é que nós somos levados por essa corrente de pensamentos diariamente e a gente não se dá conta daquilo que nós estamos pensando, né? E muitas vezes são pensamentos compulsivos, né? Então a nossa mente ela tem essa questão da compulsividade desses pensamentos. É um processo que muitas vezes, em sua grande parte, é estimulado pelo nosso cotidiano. Então, existe também uma valorização desse pensamento acelerado, porque nós somos seres que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa da multitarefa e muitos estímulos, né? Principalmente os estímulos do celular, os estímulos da internet, da quantidade de informações que a nossa mente, o nosso cérebro está processando. São milhares de informações, milhares e milhares de informações. Então, existe uma sobrecarga que estimula ainda mais uma natureza que já é, por si só, pensante. Então, eu já tenho uma mente que funciona super acelerada, que já é da sua natureza pensar, e além disso, eu ainda agrego estímulos externos, que para mim, né, são servidos de bandeja para todos nós, essa sociedade é altamente estimulante, que ainda faz com que esse processo se intensifique. E isso vai me gerar, sem sombra de dúvida, um processo de angústia, um processo de ansiedade, inclusive um processo de falta de ar, porque quando a coisa ela começa a ficar de uma forma tanto, né, tão intensa, tão expressiva, a gente começa a ter essa sensação de falta de espaço, porque a falta de ar nada mais é do que não tem espaço aqui dentro, né? Me causa angústia, eu estou sufocado por esse condicionamento mental, né? Então a meditação ela me traz isso, ela vai me trazer justamente essa capacidade de poder observar o que acontece, né, dentro de mim, de eu não ficar à mercê desses impulsos, desses excessos de estímulos. E o que acontece quando a gente entra nesse ritmo automático, a gente acaba tendo uma inabilidade de refletir, o que é uma grande questão para todos nós, porque o que é reflexão? O reflexão nada mais é um momento em que você se disponibiliza para escutar a sua alma. A grosso modo, de uma forma muito simples, é isso. Não tem muita elaboração filosófica sabe, de você se aprofundar e pensar sobre a sua existência. Não, é algo muito mais simples. Refletir é simplesmente se colocar nesse lugar, criar um espaço na sua vida, na sua rotina, para que você sinta a sua alma, para que você escute a sua alma, o seu coração, né? E o que acontece? Ao longo dessa rotina louca e desenfreada, ao longo de captar tantos estímulos, esses excessos de estímulos, a gente acaba se tornando inábil na arte de refletir. E isso nos traz um grande problema também, um grande desafio, né? Então, a meditação ela vai me trazer essa capacidade. Tudo pode ser observado. Eu posso me dar conta desses pensamentos compulsivos que me acometem durante o dia, né? O que está por trás das minhas ações? Enquanto eu estou conversando com alguém, quais são os pensamentos que eu estou tendo enquanto eu estou conversando com essa pessoa? Enquanto eu estou tomando banho, o que eu estou pensando enquanto eu estou tomando banho? Né? Quando eu vou dormir, quais são os pensamentos que chegam? Então, assim, é de não se identificar com esses pensamentos, porque se eu digo, eu estou pensando sobre isso,
Isso significa que eu não sou aquilo que eu estou pensando. Tem alguém que vê o que está acontecendo. E a meditação vai fazer com que a gente se aproxime desse observador, dessa pessoa que existe em mim, que vê o que está acontecendo, que vê quais são as emoções que estão surgindo, né? Quando eu digo eu estou com raiva, eu estou ansioso, eu estou angustiado. Eu não sou a angústia, eu sou aquele que está observando um processo que está acontecendo no meu corpo. Então a meditação ela traz essa pérola, né? Porque é uma pérola. Infelizmente, a gente não é ensinado a isso, né? A gente não seria uma coisa que deveria ter com uma matéria, um pré-requisito. Assim que a gente coloca os pés na escola, deveria ser uma matéria para que a gente pudesse realmente, desde esse momento, entrar em familiaridade com isso, entrar em intimidade com isso, porque é algo que é fácil de aprender. Não é fácil depois que a gente passa uma vida inteira nessa loucura, e aí a gente tem que fazer um caminho de volta e trazer um descondicionamento. Mas quando a gente começa a fazer, quando a gente começa a dar os primeiros passos em direção a isso, a gente vê que, na verdade, também existe uma natureza aí que nos favorece para que a gente retorne a esse lugar, né? Então, é uma questão de auto-observação. Não significa que você tenha que fazer um esforço, né? Existe um mito aí de esforço. Esqueçam essa ideia, abandonem essa ideia de querer controlar a mente, de controlar os pensamentos, de zerar os pensamentos. Não é essa a função, né? E o objetivo é justamente esse, para que a gente tenha essa habilidade em refletir, né? Para que a gente tenha essa habilidade em fazer esse retorno e cada vez mais desenvolver essa capacidade de poder observar tudo aquilo que surge na minha mente. E apenas a observação por si só já me traz um centro, já me traz, aquilo já não me leva mais, né? Aquilo já não exerce aquela influência que às vezes é quase que determinante, né? Às vezes, a depender do tipo de pensamento que eu tenha, a força que ele exerce sobre mim é quase como que um determinismo, atua como se fosse um determinismo, né? Então, quando a gente começa a se aproximar dessa habilidade de observar tudo que nos visita, todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento que nos visita, a gente também começa a desenvolver mais essa habilidade em estar dentro desse centro, em refletir e agir de uma forma mais harmônica, né? É isso, amiga. Nesse primeiro momento, esse é o funcionamento. Agora eu passo para a Beta para ela falar de uma outra questão agora, outras dimensões a respeito da mente, né, desses pensamentos. Seu fone. Ativei meu fone aqui. Tá bom, então. Roberta deu essa visão geral, né? Da mente e tal, e eu vou entrar agora em aspectos mais práticos da gente, como se fossem instrumentos para a gente ficar mais atento para essas volições da mente, nessas flutuações. E aí tem um livro considerado um clássico dentro do yoga, né, que chama o Yoga Sutra de Patanjali. É uma literatura bem do campo do yoga e é uma base filosófica para algumas vertentes também. E nesse texto ele fala, ele destrincha bastante o funcionamento da mente, ele vai dividir a mente em 5 aspectos. Gente, essa divisão ela é apenas como, sabe, a medicina que tem o corpo inteiro, mas você precisa estudar a mão, o braço, o olho, para que você tenha uma compreensão, mas se você só olha uma coisa separada, você deixa de ver o ser humano. Essa é a mesma coisa, tá? Mesmo princípio. A gente divide para facilitar a compreensão, mas ela não existe em separado. Então, a mente não existe em separado, tá? Tudo isso se intercala, inclusive. Então, vamos lá para esses 5 aspectos da mente, como é que ele vai falar. Ele vai dizer que a mente tem 5 funções. A função de um conhecimento válido, que é aquele conhecimento onde a gente percebe as coisas, onde a gente faz inferências, deduções, né? Tipo assim, se está com 39 graus é porque está com febre, isso é uma inferência, né? Também nos permite transmitir conhecimento, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estudei e estou passando para vocês. Esse é um dos aspectos da mente. O segundo é a possibilidade de se enganar. Então, a mente trabalha nessa função. Também tem a função de fantasiar, de abstrair, né? De você... A arte é um potencial
que demonstra isso, né? Tem a capacidade de sonhar e tem também a capacidade de registros de memória. Então, é o conhecimento válido, o engano, a abstração, fantasia, o sonho e a memória. A gente precisa entender, então, que o pensamento ele não é só uma forma de consciência, de razão. Então, assim, ele tem várias... A forma pensamento tem várias formas. Mas o que a gente vai chamar a atenção aqui é mais a forma onde rola a ilusão e o engano, tá? Então, assim, esse discurso de que a mente é ruim, de que a mente mente, entra muito... É muito similar para mim àquela visão do ego, que a gente tem que destruir o ego. Não. Gente, o ego faz parte da gente, a mente faz parte da gente, sabe? E é importante a gente integrar esses aspectos e saber usá-los. Qual é o papel do ego na minha vida? Ele é estruturante, ele é um núcleo que me permite me ver como indivíduo. E se eu não tenho um ego, se eu tenho alguma questão no ego, eu vou ter um transtorno psíquico. Então, assim, essa ideia de tem que destruir o ego, não, a gente tem que ter consciência. Qual é o papel da mente? Qual é o papel do ego? Como é que isso me serve enquanto instrumento de vida? Né? Então, seguindo aqui o raciocínio, a gente não dá para entender tudo como sinônimo, então, tá? Então, eu vou muito pela via aqui da mente nesse aspecto do equívoco, tá? E como é que esses aspectos interagem no nosso dia a dia? De forma mais majoritária, né? E o que eles nos causam? A gente fez esse curso também muito inspirado nesse livrinho aqui, ó. Ela ali. Não tá seu áudio. Ativei. Então, vocês pegaram até onde, Roberto? Foi até onde? Qual o papel do ego na sua mente? Foi quando congelou tudo, tá? Qual o papel Então, do ego? é um pouco a gente perceber esses aspectos nossos, né, de nós seres humanos, como ferramentas e não como algo que estão a nosso desfavor. Então, assim, a mente ela entra como um aspecto desfavorável por ignorância. A partir do momento que você se apropria dessa ferramenta em você, ela está disponível para você e para o seu uso. Então, a gente fez esse mini curso também muito inspirado nesse livro de Eckhart Tolle, que chama O Poder do Agora. Quem quiser depois eu passo, quem não conhece. É um best-seller de anos. E ele vai falar que esse aspecto da mente, né, que fica mais nos equívocos, como é que ele atua em nossa vida e o que ele nos gera? Ele vai falar que ele nos gera sofrimento. E aí eu vou explicar por quê, tá? Tem uma frase dele que eu separei aqui que ele vai dizer o seguinte, que a maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ela se forma sozinha, enquanto a mente superficial governa a nossa vida. Porque se eu não tenho consciência de como a minha mente trabalha, então ela vai passar por esse processo de governar a minha vida. E aí, para ser bem prática aqui e objetiva, eu vou falar um pouco de como é que essa mente causa esse sofrimento, né? Para Eckhart Tolle, essa mente equivocada, ela só existe no passado e no futuro. Porque se eu estou no momento agora, ela não está atuante. E qual é a dificuldade da gente se manter no agora? E aí, vou falar um pouquinho dessa atuação da mente no passado, tá? O passado compõe a nossa história. E pelo fato dele compor a nossa história, é a forma como a gente conta o que a gente é, como a gente se reconhece e como a gente se identifica. Então, eu sou Roberta, nasci numa família assim, com um pai e uma mãe assim, eu fiz uma graduação X, trabalho em Y, isso sou eu. Então, isso está muito conectado com esse aspecto de identidade. Porém, a gente tem circunstâncias em nossas vidas que são extremamente, no yoga a gente chama de sanskaras, né? São nossas cicatrizes, nossas marcas de vida, que na psicologia pode ser chamada de trauma, enfim, né? Marcas. E essas marcas, esses sanskaras, eles atuam muito em nossa vida no momento presente se a gente não tem consciência do apego a esse sofrimento que aconteceu lá no passado, né? No momento presente, qualquer sinal que surja de infelicidade em nossa vida pode ser correlacionado com isso.
Então, assim, dentro da psicologia também vai se chamar dos gatilhos, né? No yoga a gente chama atenção para essas dores, para esses sanskaras. Porque se eu tenho uma marca minha lá do passado e eu não tenho consciência dela, ela se reproduz automaticamente no momento presente, sabe? É meio que tipo assim, a vida lhe oportunizando. Olha para isso, tá aqui ainda. Você botou um band-aid, mas a ferida tá sem cuidar. Então, assim, isso se repete, né? E cadê? Eu também separei uma frase aqui da Cartoli que ele vai falar que o sofrimento deseja sobreviver. Mas para isso, ele precisa conseguir que a gente se identifique inconscientemente com o sofrimento. Porque num lugar de consciência, ninguém quer sofrer. Mas a gente precisa dessa inconsciência para estar conectada a esse sofrimento do passado. E este sofrimento que tem semente lá no passado, ele só sobrevive com a falta de estado de presença. Pois quando a gente percebe o sofrimento vindo para o seu modo ativo, aqui e agora, no momento presente, a gente enfrenta essa dor. Agora, se eu não percebo, é mais um gatilho que eu fico comigo, fico em elaborações mentais enganosas. Eu vou dar exemplos disso, tá? Isso tem como ser conduzido em campo terapêutico se você não tem ferramentas para isso. Então, eu vou dar aqui exemplo para tornar mais claro. Eu tive lá na minha infância, vou contar uma situação que é do meu núcleo familiar, tá? Eu sou a filha caçula, de 3. Então, eu chego no final. Para mim, enquanto criança, eu signifiquei que era muito importante eu arrumar uma estratégia de ser vista. Porque assim, meu pai e minha mãe já tinham minhas 2 irmãs para dar atenção. E aí chego eu, terceira. Então, assim, muita disputa de necessidade de ter atenção. Ah, isso é ruim. Não, gente, olhar como fato, sabe? Então, houve uma necessidade muito grande, né? E aí meu ego reconheceu dessa forma, de eu precisar fazer coisas muito bem feitas, precisar ser muito perfeita, para que aquilo chamasse atenção de alguma forma e eu me destacasse. Então, assim, eu vim com a síndromezinha da perfeitinha, né? Tipo assim, eu preciso fazer tudo muito correto. E a partir do momento que eu faço isso na minha vida, reproduzo isso para chamar a atenção do meu chefe, para chamar a atenção no meu campo de trabalho, para chamar porque eu preciso dar atenção e eu não entendo qual é a conexão com isso, eu fico reproduzindo isso e isso me desgasta. Porque, gente, errar é humano, não ter disponibilidade para fazer tudo perfeito é humano. Então, chegou um momento de minha vida que isso começou a ser cansativo. Então, eu terminava meu dia exausta. E aí, é você entender que não necessariamente eu preciso ir lá no passado, eu consegui ter essa informação, né, dentro de processos terapêuticos, mas se eu não tivesse caído essa ficha e olhasse aqui, eu ia entender em algum momento, pô, por que eu tô ficando tão cansada? Pô, eu tô dando além, por que eu tô dando além? Porque eu tô querendo ser perfeita, eu tô querendo me desgastar. Por que eu tô querendo me desgastar tanto? Então é como se fosse, dentro do yoga tem uma técnica que chama Gnana Yoga, que é essa técnica de se auto-perguntar. E aí você pode usar isso no momento presente, com o que está vindo para você. E eu estou tratando aqui mais de técnicas de campo terapêutico até. E aí eu acho super necessário você ter um acompanhamento mesmo, sabe? Eu acho que a meditação, o estado de meditação, traz atenção para muita coisa que às vezes a gente não tem capacidade de resolver. Então, assim, eu medito, tenho um caderninho de anotação que eu vou lá e levo na minha terapeuta. Ó, tô vendo que isso está se repetindo, não tô conseguindo entender, me ajuda aqui a organizar isso. Entende? E aí o passado, então, né, ele faz esse movimento de estar retornando, porque se ele está lá no inconsciente, a gente não se deu conta, a gente elabora. Outra perspectiva do passado também é que a gente tem que entender que as coisas vivenciadas são através de um olhar. Então, eu olho lá, eu conto uma história na minha vida de que meu pai era muito grosseiro. Eu conto essa história. E aí eu tenho uma história de uma criança, né, que olhava para como o pai falava e signifiquei daquela forma, né? Outra pessoa pode olhar, como eu tenho irmãs, é interessante porque a gente dialoga e a gente vê essas visões diferentes. Não acho que meu pai era grosseiro. Acho que meu pai era firme e atencioso. Então, assim, sempre ter essa noção de que é sempre a partir de um olhar a nossa história. Ah, Roberto, então você está querendo dizer que quem sofre abuso... Não é assim.
é entender que cada um conta a sua história dentro das suas dores. E isso não é dor? É dor. Mas é uma perspectiva de olhar. E que a gente trazendo para o momento presente, a gente pode ressignificar. A gente pode refletir, que é o que a Roberta estava trazendo, né? Bastante essa possibilidade de reflexão. Que mais que eu quero falar? Assim, mas em resumo sobre essa coisa do passado, quando a gente reconhece a presença, sente e traz consciência para o que está acontecendo aqui e agora, a gente pode permitir elaborações mentais sobre isso, de um lugar de presença. Mas, e eu posso fazer isso tanto de um lugar de silêncio, né? Tipo assim, observando como minha mente trabalha, como eu posso também ir para aquela sensação e vivenciar ela, que são possibilidades também dentro. Vou dar um exemplo aqui, tá? Alguém fala alguma coisa e me gatilha a minha irritação, gatilha a minha raiva. Eu posso parar, observar como é que aquilo age em mim, ou eu posso simplesmente ficar com aquilo e ir para algum lugar e dar vazão àquilo. Eu sou do movimento que dar vazão é importante. Dar vazão na cara da pessoa, esmurrar ela, não. Se eu precisar esmurrar, eu posso trazer uma almofada e esmurrar ela. Se eu precisar gritar, eu posso gritar num lugar onde seja um ambiente protegido para isso. Eu sou da filosofia de que é importante dar vazão, de alguma forma, para não ficar com aquilo contido no corpo. Porque isso também são perspectivas, tá? A gente tem perspectiva filosófica e prática que vai dizer que não observa, se distancia e observa. Tem perspectivas filosóficas e práticas que vão dizer não, entra e exaure, e esvazia. Então, isso também são formas de estar no mundo, que a gente pode escolher de forma consciente. E o futuro, né? O que o futuro se relaciona com esse estado da mente? O futuro está nas projeções, o futuro tem muita relação com o ego, porque o ego não aceita errar, não aceita ser detonado. O ego ele veio para uma guerra do tipo assim, eu preciso sobreviver. Então, assim, só a possibilidade de pensar que vai errar, que vai se equivocar, já é um grande transtorno. Então, o ego, nesse sentido do futuro, ele está muito presente. No medo, nas fobias, nas preocupações, ansiedade. Né? Uma forma da gente localizar onde a mente da gente está, e que para mim funciona bem, é que se eu estou com raiva, se eu estou remoendo, se eu estou rancorosa, eu estou no passado. Eu estou remoendo uma lembrança do passado. Se eu estou ansiosa, se eu estou com medo, se eu estou angustiada, preocupada, eu estou no futuro. São sentimentos que estão relacionados a locais no tempo. Então, se a gente está no aqui e agora e a mente vai lá para o futuro, Eckhart Tolle fala o seguinte, que uma situação que se apresenta no momento presente, a gente pode lidar com ela. A gente pode tentar resolver. Mas se eu trago para a minha realidade uma situação lá no futuro, tem uma lacuna que eu não posso acessar. Coloca a gente num estado de constante angústia, né? Quando a gente está identificado com essa mente lá no futuro. Então, é a gente reconhecer que a gente não pode lidar com o futuro. Eckhart Tolle também ele vai associar o medo, esse medo que é proveniente do futuro, com o medo mais primordial, que é o medo da morte. E esse medo da morte tem relação com o medo da morte do ego. Né? Se eu erro, eu morro. Eu não posso errar. Então, assim, é muito relacionado com o medo do ego. Porque o ego vem como essa ferramenta de defesa da gente também. E aí a gente precisa se perguntar do que eu estou me defendendo. Né? Essa pessoa falou uma coisa para mim e eu rebati de um jeito, se perguntar do que eu estou me defendendo. Né? Estou me defendendo porque eu não posso errar? Eu estou me defendendo porque eu não posso admitir que eu sou frágil? Eu estou me defendendo do quê? Trazer sempre a consciência. Essa necessidade, né, de não poder falhar, de não poder errar, é uma necessidade do ego e está relacionada a um ego que foi extremamente robustecido na nossa sociedade. Quando a gente cessa essa identificação de estar certo ou de estar errado, não tem o menor peso você estar no ser consciente, você estar no presente. Então, assim, tem para mim essas dicas foram muito preciosas no meu processo de compreender a meditação, né? Desse movimento flutuante da mente. Passado, presente, futuro. Passado, futuro. No momento presente,
É possível aquietar a mente. Não que ela silencie, mas você aquieta. Você faz um momento de contenção de todas as flutuações. E mesmo que a mente continue pensando, quando a gente está no momento presente, a gente consegue observar essas ondulações. Então é diferente eu estar lá no meio do mar tentando conter as ondas, do que eu simplesmente sentar e observar. Um mar revolto, um mar calmo, um mar médio. São posições diferentes que a gente pode ocupar na vida da gente. E Eckhart Tolle traz outra frase também que eu amo, que ele vai falar que o segredo da vida é morrer antes que você morra. E descobrir que a morte não existe. Porque, assim, gente, isso é muito lindo. Porque quando a gente está no momento presente, a gente precisa abrir mão de muitas identidades, a gente precisa morrer em vários aspectos. Eu me lembro, eu já tive uma fase de minha vida extremamente reativa. E deixa eu olhar aqui meu tempo de fala, já estou encerrando. Extremamente reativa. E eu fiz uma segunda faculdade, uma segunda graduação, tem até algumas colegas minhas aqui, e eu me vi no momento, já entrando no final da faculdade, entrando nesse processo, mergulhando mais no autoconhecimento, em que aconteceu alguma treta na faculdade e o povo já me futucava e fazia assim: e aí, Roberta, não vai falar nada, não? Tipo, eu comecei a ouvir aquilo e falei assim: não, fale você. No começo eu ficava meio puta, sabe? Eu falei assim: velho, fale você. Depois eu comecei a entender: não, essas pessoas estão me futucando porque eu fui essa pessoa que me disponibilizei a ir pra guerra. Então, assim, eu preciso abrir mão dessa pessoa que se disponibilizou a ir pra guerra. Então, eu preciso que esse aspecto em mim morra. Pra eu ficar tranquila pra pessoa me futucar e falar: véi, você não vai fazer nada, não? Eu falo: não. E nem precisa falar faça você, como eu falava, entendeu? Então, assim, é abrir mão de aspectos nossos mesmo que, Roberta, como é que você é? Eu sou irritada, eu sou impaciente. Não, e aí, quando essa Roberta que você disse que é impaciente não é mais impaciente, quem é você? Então, por isso que é difícil manter a mente no momento presente, porque vem uma pergunta extremamente difícil. Quem é você? Quem é você quando não tem essa história com esse pai e com essa mãe? Quem é você quando você não pode contar essa história de dor? Quem é você quando você não pode afirmar determinados aspectos? Eu sou isso e não vou mudar, né? Então, meditação tem muito a ver com essa pergunta. Quem sou eu? E aí é isso, meio que fechando aqui, né? Se o momento presente, o aqui e agora, se torna uma prioridade, o passado e o futuro entram em nossas vidas como aspectos práticos de resolução de vida. O que quer que o momento atual me apresente, eu identifico os aspectos que me incomodam, aceito e atuo junto, não contra. Então, assim, não é aquela coisa, eu preciso lutar contra isso, não. Eu tô com essa questão resolutiva aqui que está demandando uma atenção minha, vamos junto com ela e não contra ela. Então, assim, muita coisa começa a mudar em termos de perspectiva de vida. Eu encerrei minha partezinha aqui, deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Repete, por favor, a fala de... que o segredo da vida... Cadê? O segredo da vida é morrer antes que você morra. Então, assim, quando ele fala isso, o que é isso? É matar esse tanto de eus que a gente alimentou, né? E são muitos, a gente acha que não, mas são muitos, viu, gente? É tipo uma caixa de Pandora. Quando a gente abre, é meio enlouquecedor. Então é isso. Alguém tiver mais alguma pergunta? A gente vai passar para um segundo momento aí do nosso mini curso. Então, antes da gente passar por esse segundo momento, eu só queria que vocês, ou com a mãozinha, para quem está no áudio aqui, estão conseguindo acompanhar, tá claro para vocês, vocês estão, sim, se vocês puderem dar esse feedback, massa, né? Vocês estão conseguindo acompanhar, vocês estão aqui com a gente, está fazendo sentido, ok, muito obrigada. Então, agora a gente vai falar de uma parte que é muito gostosa, que é assim, quais são os frutos, né? Porque eu sempre digo, a gente só faz alguma coisa se aquilo vai nos fazer bem de alguma forma, né? Senão não tem sentido. A gente tem que ter algum ganho. E aí por quê, né? O que é esse poder do agora, né? O que é essa meditação? O que é esse poder de estar nessa presença? O que me traz, né?
E aí, na verdade, são inúmeras esses frutos são, assim, eu acredito que são infinitos, são muitas possibilidades, são muito preciosos também. Mas eu escolhi aqui 2 aspectos, que são aspectos que eu vejo muito, que eu vivencio muito na minha vida, né? Então, o que eu estou falando muito aqui é muito mais da minha experiência, do meu dia a dia, do que o que eu estudei em algum livro, que eu ouvi em palestra. E a primeira coisa que eu quero ressaltar é o que que eu ganho, o que que eu tenho ganhado com isso, né? E para mim é o poder da escolha. Isso para mim é fantástico, porque assim como o Roberto, e já pegando esse ganchozinho, né, que ela trouxe desse final, eu sempre fui uma pessoa extremamente reativa. E a minha reação, na verdade, sempre foi o ataque, né? Então, sabe aquela história de que o ataque é a melhor defesa? Eu não esperava que as pessoas viessem para poder me atacar. Eu atacava antes para poder me defender. Eu era um verdadeiro porco-espinho ambulante. Real, assim, né? As pessoas só de me olhar tinham medo. E o que que acontece? Quando eu comecei com essa história, né, de poder realmente me observar, né, o que que tá me gatilhando? Por que eu me sinto tão ameaçada, né? Quem é essa pessoa que se sente ameaçada por essas circunstâncias que muitas vezes sequer estão sendo manifestadas realmente? Eu estou me antecipando. Eu vou me antecipar, eu vou pegar minha espada aqui e cortar a cabeça de geral para que eu não precise estar, só de pensar em estar numa situação em que eu fique acuada, isso já me deixa num estado de sobressalto, né? Então, quando eu comecei a observar isso, né, quando vem essa coisa de desenvolver esse observador dentro de mim, eu começo a ter uma capacidade de escolha, porque se eu sou uma pessoa extremamente reativa, eu sou um fantoche, gente. Eu estou à mercê das circunstâncias. Pensa, que loucura. Eu estou à mercê das pessoas, eu estou à mercê do bom humor das pessoas, eu estou à mercê das circunstâncias, eu estou à mercê de um monte de variáveis que são completamente oscilantes, muitas vezes não tem lógica nenhuma, e eu fico à mercê disso. Onde é que está eu aqui, né? Cadê a minha autonomia dentro disso? Cadê a minha autorresponsabilidade com aquilo que eu permito que chegue até mim? E para mim isso é uma das coisas mais poderosas que a gente pode ter. Eu acho que não existe liberdade enquanto eu não conseguir acessar esse poder de escolha. E esse poder de escolha não vem só em relação também à questão da reatividade, eu sinto que vem muito também em relação a muitos condicionamentos nossos, né? Esses condicionamentos que a Roberta trouxe aí dos sanskaras, que são as nossas tendências, né? Quais são os meus gostos? Às vezes eu tô comendo alguma coisa ali por uma força de hábito, às vezes nem é uma coisa que eu gosto tanto. Eu já descobri tantas coisas que eu achava que eu gostava e que no final das contas eu estava sendo movida por uma força do hábito, né? A mesma coisa com essas regras da sociedade, né? A fórmula da felicidade, a fórmula do sucesso, e de você simplesmente seguir uma demanda, seguir uma manada, de você em momento algum se parar para perguntar, é isso mesmo que eu quero? Por que eu quero o que eu quero? Né? O que eu estabeleço como prioridade? Por que isso é uma prioridade na minha vida? Será que de fato isso não é uma prioridade realmente? Né? O que é essa prioridade? Então isso nos coloca muito nesse lugar de autonomia e de liberdade, liberdade de escolha, porque se tem algo que como é que eu esqueci a palavra agora, mas o soberano em nossas vidas é o livre-arbítrio. E nós somos os únicos seres humanos que têm essa capacidade de escolher, e a gente quase não utiliza essa capacidade de escolha. A gente pensa que está escolhendo, mas os condicionamentos, o que se move ali como pano de fundo das nossas escolhas, quando a gente vê a real mesmo, a gente fala, meu Deus, eu não tenho escolha quase nenhuma aqui, sabe? Porque a maioria das escolhas são feitas de forma inconsciente. Na verdade, existe uma escolha, tá? Porque senão a gente também fica muito como vítima das circunstâncias. Mas o que eu quero trazer é que não existe uma escolha consciente. E é como que para mim, então beleza, então para mim é como se não tivesse uma escolha, né? Eu não tenho uma possibilidade de escolher. Então isso para mim é muito interessante, né? E aí, e uma outra coisa também, e aí eu quero trazer uma ilustração que eu acho bem emblemático, né? Que o Roberto uma vez já trouxe também num dos cursos que a gente deu, que foi uma situação que eu percebi há algum tempo atrás aqui dentro de casa. Eu sempre tive uma questão, eu tenho um irmão que é mais novo, 1 ano e 8 meses só de diferença, e eu sempre tive uma crença dentro de mim que a minha mãe tinha uma preferência por ele, né? E aí agora que vieram os netos, que são os filhos dele, então tem essa preferência, eu sempre ficava ali como a preterida, né? Aquela pessoa que ficava ali por último e tal.
E aí eu sempre tinha isso, eu alimentava esse diálogo, né? Esse diálogo interno que eu tenho comigo mesma. E aí teve um dia que eu sou louca por suco de laranja, e aí eu me lembro que a minha mãe teve uma vez que fez o suco, e aí ela fez o suco para minha sobrinha de 2 anos de idade, tá, gente? Eu tava ali, tipo, me moendo, me matando por uma sobrinha de 2 anos de idade. E aí ela fez o suco, minha sobrinha não bebeu. E aí, quando ela fez o suco, eu pensei comigo, eu fiz, porra, minha mãe nem para fazer um suco para mim, ela sabe que eu gosto desse suco e tal. E eu comecei a entrar no meu processo. E aí, quando Paola não bebeu, ela me ofereceu o suco que Paola não tinha bebido. Então, aquilo para mim, eu fiz assim, porra, eu não acredito, né? Que minha mãe, ao invés de fazer um suco para mim, ela me deu, só me deu porque Paola não quis. Eu fiquei ainda com o resto de Paola. Então, assim, olha a loucura do diálogo mental que eu estava colocando, travando em minha mente. E aí, naquele momento, eu me dei conta daquilo que eu estava dizendo para mim, né? E eu fiz assim, gente, para, Roberta, com essa loucura, para com essa maluquice. Olha só, você ia fazer um suco para você, agora o suco tá pronto. Paula não quis, porra, que massa que Paula não quis. Agora eu vou tomar um suco, sabe, fresquinho, sem precisar ter que fazer o suco. Então, assim, isso é uma liberdade, cara, porque eu tava ali num sofrimento, criando uma situação que, na verdade, não existia, só existia dentro de mim. Né? Então, esse poder da escolha realmente é algo muito incrível. E uma outra coisa que eu quero destacar é quando a gente, um dos frutos é que a gente começa a criar intimidade com aquilo que é imutável em nós. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo uma palestra de uma filósofa, ela dizendo assim, procure estar próximo de coisas que não perecem, de coisas que não são efêmeras. Procure ter essa referência, criar esse vínculo, essa intimidade com coisas duradouras, como a natureza, por exemplo, né? Porque a gente se sente tão bem quando a gente vai para um banho de mar, quando a gente se conecta com a terra, né? E com o nosso espírito, que eu acredito que isso tem algo aqui que é simplesmente, que já esteve aqui, que vai continuar estando. E por quê? Porque quanto mais eu tenho esse contato íntimo, essa familiaridade com aquilo que é imutável em mim, mais eu lido melhor com a impermanência da vida. Eu só sofro porque eu estou excessivamente identificado com coisas que não foram feitas para durar. Esse corpo não foi feito para durar, esta casa não foi feita para durar, a minha família não foi feita para durar, as minhas relações não foram feitas para durar. E se eu me encontro excessivamente apegada à forma como as coisas são, e eu não tenho esse contato com aquilo que é imutável dentro de mim, eu vou ter muita dificuldade em lidar com essa impermanência que é uma constante. É uma constante. E é uma das únicas certezas, além da morte, é que as coisas são passageiras e que nada dura. E que a gente não sabe do dia de amanhã. Mas eu preciso, então, como é que eu vou lidar com isso de uma forma saudável e equilibrada? Como é que eu vou passar por essas oscilações? Como é que eu vou lidar com uma coisa que uma hora está aqui, eu tenho, e de repente no dia seguinte eu já não tenho mais? Eu preciso entrar em contato com algo que eu vou ter, independentemente de qualquer coisa, e que foi me dado por algo que sempre está aí. Eu tenho que estar em contato com a minha essência, né? Então, isso para mim é também uma das melhores coisas, assim, que eu recebi, né? E eu venho recebendo. É um exercício, obviamente. Eu não estou dizendo aqui para vocês que eu sou uma pessoa completamente desapegada e que não tem nenhuma onda que me dê um caldo. Não, gente, isso não existe, sabe? Mas o que eu tenho aprendido é a surfar nessas ondas, né? Quando toma caldo, massa, tomei caldo mesmo, caí, sabe? Me arrebentei. Beleza, mas vamos nessa, entende? Não existe mais o que eu vejo, o que eu percebo é que o sofrimento, a carga do sofrimento, ela foi esvaziada e ela vai sendo esvaziada gradativamente. A dor é sentida de uma outra forma, as oscilações são percebidas e sentidas de uma outra forma, tá? Então não existe essa carga excessiva de sofrimento. Então é isso, da minha parte eu quis ressaltar esses dois frutinhos aí, super maravilhosos da meditação, e Beta agora vai falar dos frutos dela também. Então, eu vou puxar uma super sardinha aqui para o meu lado, que é onde eu me encontrei, né, em termos de potência, que para mim é o que eu agora fornece potência, é o yoga. E aí eu digo yoga não só essa prática mais disseminada, né, da prática física, eu digo yoga enquanto filosofia de vida mesmo. Porque para essa perspectiva, para uma das bases da filosofia do yoga, né, porque também são muitas, somos potência. Somos divinos.
E, tipo, como é que algo tão potente, e eu vou traduzir pelo nome de Deus, mas pode ser universo, pode ser cosmos, pode ser Shiva, pode ser Brahman, tem muitas palavras para traduzir ela, mas Deus é o que a gente mais conhece, né? Então, assim, como é que eu, parte de Deus, posso ser algo menos do que ele? Né? Como é que eu, centelha divina, posso ser menos que Deus? Então, pro yoga não tem, sabe? Tipo assim, a gente é muita potência. É muita potência com um véu de esquecimento, absurdo. E a mente acaba, a ignorância a respeito da mente acaba sendo um desses véus, assim, tipo, de muitas camadas, pra gente esquecer da nossa potência. Então, estar no agora é se dar conta de que a única coisa que existe é o agora. E que se eu posso me manifestar enquanto potência, eu só posso me manifestar no agora. Eu não posso manifestar minha potência amanhã, daqui a 5 minutos. Também não posso me lembrar de uma potência manifesta no passado, porque essa potência manifesta do passado, ela se manifestou no agora. Entende? Então, assim, velho, o que existe de real? O agora. Ah, então não tem um passado, Roberta? Você teve um agora que já passou. E você vai ter um agora que vai acontecer. Então, assim, a única coisa que existe é o agora. E se dar conta disso, traz um outro aspecto que é lindo de perceber como a mente cria problemas. Porque, assim, os problemas, eles estão em sua 99,9% ou daqui a 5 minutos ou adiante. E aí é muita treta, sabe, perceber isso. Porque, assim, a consciência, a nossa manifestação divina, ela acontece no agora. Mas por conta de um véu de esquecimento, a gente se identifica com a nossa potência na mente. Então, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, blá, blá, blá. Então, né, elaborações daqui, ou do que foi, ou do que vai ser. É como se a gente cindisse o nosso próprio ser e se identificasse com a parte mais, tipo, velho, o Eckhart Tolle tem uma metáfora que eu amo, que é tipo, estamos sentados num baú de diamante pedindo esmola, sabe? Então é assim, eu tenho uma parte em mim que é pura potência divina, mas eu tô me identificando com a esmola, com um décimo de mim, sabe? Me cindindo, achando que eu sou a minha mente, que eu sou o que eu posso fazer, que amanhã, quando eu comprar uma casa, eu vou ser mais feliz, que amanhã, quando eu trocar de relacionamento, que amanhã, quando eu conseguir fazer isso, quando eu conseguir fazer aquilo outro, e tipo assim, a potência da plenitude e da expressão enquanto divindade está no agora. Então, essa para mim é assim, a maior conquista, sabe? E uma pergunta que é muito interessante da gente fazer, e eu vou deixar essa pergunta para vocês, e uma pausa de silêncio é você se perguntar: qual é o problema que eu tenho agora? Não é daqui a 5 minutos, é agora. Qual problema eu tenho agora? Deixa sua mente responder. E se dê conta. Então, a partir do momento, né, que a gente entende que a expressão do é cego guiando o cego pode vir daí, você começar a entender que sua mente pode estar te guiando sem nem mesmo ela ter a capacidade de ser um ser inteiro. Ela é um aspecto. Então, assim, minha mão está me guiando, mas ela tem a função de ser mão. Refletir sobre isso, sabe? Quando eu vejo que eu estou no mental, que eu estou muito nessas elaborações. Porque, assim, não é que não existam problemas. Eu posso estar com sede agora. Roberto, qual é o problema que você tem agora? Eu estou com sede. Isso deixa de ser um problema, isso é uma questão, um aspecto que você precisa resolver. Tira a carga do sofrimento. Ah, Roberta, agora eu tô com sede, eu não tenho água. Chega junto, muda a perspectiva e fala assim, então eu preciso agora ver o que eu, né? Qual é meu movimento agora para eu ir atrás de água? Então tira a carga do problema, que está correlacionado com a questão do sofrimento que a gente tinha falado no começo, né? E outra, se vocês tentarem entender isso que a gente está falando aqui através da mente, vai dar maior bug.
né? É o tipo de coisa que a gente precisa vivenciar e sentir. Uma outra questão que é muito curiosa é como a nossa mente racional foi extremamente estimulada e elaborada e a nossa consciência inteligente corporal, musical, espacial foi colocada num lugar de bel prazer. Então, assim, o corpo fala o tempo inteiro com a gente. E ele é um instrumento de estado de presença, né? Então, sair um pouco desse lugar de que achar que eu só sou consciente quando eu estou nas elaborações aqui. Tem outro aspecto de vivenciar a vida. Tem outra forma de vivenciar a vida. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para falar. Sim, ele fala, Eckhart Tolle fala uma coisa que também é uma coisa incrível que eu anotei aqui, né? Que ele vai dizer que a história malquista do passado, ela pode se perpetuar no presente por falta de presença. Que é exatamente a história que a Roberta contou. A história malquista do passado, ela se repete na presença por falta de presença. Por falta de escolha, de desconexão do real potencial. Então, gente, quando a gente está presente, a gente observa o que a gente costumeiramente chama de problema e a gente pode mudar, né? Como eu falei, o Bhagavad Gita, que é uma outra escritura super famosa do yoga, vai trazer uma perspectiva que se chama Karma Yoga. Karma, a tradução é ação. Então, tipo assim, a ação consciente. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu levo consciência. Então, quando eu estou consciente da minha ação, eu sou a manifestação de Deus. Eu estou conectado com a minha potência. E essa história para mim de potência, ela é tão incrível porque às vezes a gente acha que a potência ela pode ser né? Ela é uma explosão para mim. A potência ela é uma explosão, mas ela não precisa ser uma explosão de um Big Bang. Então, sei lá, Roberto, eu tenho minha potência é a escuta. Eu percebo que eu escuto muito bem. E eu não estou trabalhando como psicóloga. E agora? Gente, a gente manifesta nossas potências em qualquer lugar, sabe? Sair das formas. Eu tive um momento na minha vida que eu fiquei me questionando muito o que eu vim fazer aqui e não encontrava uma profissão e direto vinha como resposta em meditações assim, tipo, eu não preciso da profissão certa. Eu preciso ter consciência da minha potência e manifestar ela onde quer que eu esteja. Tipo agora, tá essa circunstância toda aí do coronavírus e eu tô sem poder dar a quantidade de aulas de yoga que eu dava reduziu muito. Então, e aí nesse momento eu fico sem manifestar a minha potência, eu fico desconectada do meu divino. A minha, né, é só através de uma profissão. Essa é uma ideia da modernidade, né, desse momento contemporâneo que a gente vive. Se a gente vai muito atrás, as pessoas não tinham profissão e elas manifestavam suas potências. Então, gente, concluindo, né? Sustentar o estado de presença é sustentar um estado de graça, é sustentar um estado de plenitude, é sustentar o estado de consciência de que a gente não precisa de quase nada. A gente precisa de um mínimo para viver, fisiológico, biológico. Mas, assim, muito das coisas que a gente diz que a gente precisa para ser feliz é ilusório. Então, assim, é abrir mão também dessas crenças, né? Aí é isso, eu também concluo aqui minha parte. E a gente pensou em outros 2 momentos, né, de prática, de Roberta trazer uma prática dentro mais da experiência dela e eu trazer uma prática mais dentro da minha experiência. E se vocês tiverem alguma pergunta... Deixa eu ver, Thaís comentou aqui. Na verdade, a gente é menos que o todo. Somos uma parte dele, mas somos uma parte única desse todo, que se revelada permite que outros seres vejam esse aspecto do divino. Thaís, eu vou dar minha opinião aqui com relação à perspectiva filosófica que eu acredito, né? Eu ouvi até recentemente, eu já pensava dessa forma, e vamos dizer que assim, o embasamento filosófico chegou depois. Tem uma vertente chamada Tantra no Yoga, e dentro do Tantra tem tantas outras bases filosóficas, mas uma delas vai explicar que somos o transbordamento, tipo assim, a consciência, Deus, ela é tão plena que ela se manifesta de diversas formas. Então, nós somos essa manifestação de Deus em suas diversas formas. Assim como a natureza é uma manifestação de Deus. Então, assim,
é a compreensão do somos um. Então, eu sou com Deus, eu sou Deus. Se eu sou com Deus, a mesma experiência que eu fiz de separar a mente. É isso, é isso, é isso. Existe separado? Não existe. É junto. É apenas uma explicação didática. Essa é a minha forma de entender o mundo, tá? Eu sei que existem várias outras. E aqui eu estou compartilhando a minha forma. Então, para mim, eu sou essa parte de Deus que não pode ser vista separada. Então, eu sou Deus. É mais ou menos assim que eu vejo, tá? Pode seguir aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou liberar aqui. Aí, pronto. Ok. Então, eu quero trazer um pouquinho de uma pequena ferramenta, né? Uma parte de uma ferramenta que eu utilizo bastante, que para mim me traz muita potência em termos de autorregulação. Eu acho que a gente precisa também se lembrar que nós somos seres que podemos nos autorregular, que a natureza do nosso corpo é de autorregulação, assim como a natureza lá fora. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é sair do caminho, né? Nos tirarmos do lugar para que o nosso corpo possa fazer o que ele faz o tempo inteiro. Porque a viagem que o nosso corpo ele está ali apagando incêndio todos os dias. Eu estou me alimentando de comida tóxica, eu estou me alimentando de pensamentos tóxicos, eu estou me alimentando de companhias tóxicas, de leituras tóxicas. Eu estou falando aquilo que eu falo, eu também me alimento de coisas tóxicas e o meu corpo está o tempo inteiro apagando incêndio. Quando eu começo a pelo menos trazer um equilíbrio, né, entre essa toxicidade, que muitas delas são bem gostosas, eu também admito, né, uma cervejinha, né, uma comidinha, uma fritura, beleza, isso faz parte, tá? A questão é a gente estar sobrecarregando esse corpo, essa mente, essas emoções, o nosso corpo em vários níveis e não dar um espaço para que ele possa se autorregular de uma forma mais harmônica, né? A gente não ajuda o nosso corpo em absolutamente nada. E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a trazer essa relação de intimidade com o corpo, foi o que a Roberta falou, né? O nosso corpo está falando com a gente o tempo inteiro. E quando eu começo a trazer determinados movimentos, porque como eu trabalho também muito com o Tantra, né? Tem muitas terapêuticas tântricas, né? Não só com a massagem tântrica, mas meditações tântricas, terapêuticas tântricas, que envolvem respiração, que envolvem um chacoalhar, que envolve dança. A dança é uma coisa maravilhosa para poder se fazer dentro de casa, para poder meditar, para poder, sabe, soltar as tensões do corpo. Porque realmente tem alguns momentos que só sentar, respirar e meditar nessa forma, né, de conceber o que é a meditação não vai resolver. Mas a meditação pode ser feita de várias outras formas. Eu posso ir para a praia contemplar o mar, eu posso fazer uma atividade, eu posso fazer yoga, eu posso fazer outros movimentos que são técnicas de respiração, são técnicas de chacoalhar o corpo para despertar determinadas energias que ficam acumuladas durante todo o nosso dia, né? Porque a gente não movimenta o nosso corpo dessa forma. Então, eu quero trazer para vocês uma técnica, uma ferramenta que eu adoro, que eu super utilizo assim no meu dia a dia e nas meditações que eu levo. Eu sempre coloco uma partezinha dessa meditação dentro de uma meditação maior, que é um movimento de chacoalhar o corpo, tá? Então, eu quero fazer um convite para vocês agora nesse momento. Eu espero que vocês estejam disponíveis, né? Que vocês se coloquem nesse lugar dessa experiência, porque eu sei que para muitos algumas coisas para se fazer são meio constrangedoras, e aí a nossa mente, o nosso diálogo começa a acontecer, né? Ai, meu Deus, eu vou agora aqui levantar, vou ficar em pé, vou chacoalhar aqui, parecendo um maluco, uma maluca. Cara, deixa essa mente chata de lado por enquanto, sabe? Pelo menos agora, nesse momento, se permite, né? A gente não sabe como é que a gente pode acessar determinadas coisas se a gente não se permitir aquilo. Né? E é aquela coisa, deixar as nossas crenças de lado para poder ver. E aí eu faço a prova e vejo, ó, isso aqui funcionou comigo, isso aqui eu não me identifiquei muito não. Ou então, beleza, isso aqui não foi agora, mas eu estou disposta a dar mais uma chance, vou experimentar mais duas vezes. Vai fazendo esse trabalho com você, né? De você trazer essa intenção de ser flexível, de você ser maleável com você. E para poder começar a fragmentar, a craquelar essas crenças que te colocam no lugar de rigidez com você mesmo. Eu não gosto disso. Isso aqui eu não faço nem a pau. Cara, você já foi lá, já experimentou, já se colocou nesse lugar de abertura, né? Às vezes você pode se surpreender. Eu me surpreendi já em vários momentos, né? Então, o convite de agora é, como é que se diz? Fazer um pouquinho desse chacoalhar, certo? E
a gente vai ficar um pouquinho em pé, ok? Eu também vou ficar em pé aqui. Então, vocês que estão sentados vão se levantar um pouco. Não vai dar para vocês verem o meu corpo inteiro, tá? Mas eu vou dar as consignas aqui e vocês vão acompanhando. É o seguinte, vocês vão se situar aí onde vocês estão, tá? Ficando em pé. E vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar os seus pés, as suas pernas abertos na mesma largura dos seus ombros, do seu tronco, certo? Os pés, eles vão estar perpendicular um ao outro, apontados para frente. Então, veja se seu pé não está um pouco mais para a direita, outro para a esquerda, um para dentro. Observa isso, tá? E eu vou pedir para vocês darem uma semiflexão, uma pequena flexão nos joelhos. Ao invés de eles ficarem completamente estendidos e num estado de tensão, a gente vai quebrar essa tensão e vai simplesmente semiflexionar os joelhos, porque isso vai facilitar o fluxo de energia, tá joia? E qual vai ser o convite? O convite vai ser trazer um chacoalhar para o corpo, certo? Os meus pés, uma vez colocados no chão, eles estão enraizados ali, os pés não vão se movimentar. E eu vou trazer o chacoalhar. Simplesmente esse chacoalhar ele começa lá das pernas, né? Eu vou buscar soltar bastante a minha pelve. Eu vou baixar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Vou soltar essa região da pelve. Vou soltar os ombros. E a gente vai fazer 3 minutinhos desse chacoalhar, tá? Vocês podem fechar os olhos. Vou botar uma musiquinha aqui para estimular vocês. Fechem os olhos. Vão soltando esse corpo. E lembra de não segurar a respiração. Então você vai soltando. Solta o ar pela boca. Movimenta os ombros. Vai soltando. Observa quais são os pontos que estão presos, com pouco movimento. E traz essa intenção de liberar. Solta o pescoço. Solta o maxilar. A boca fica entreaberta, a língua solta dentro da boca. E vai deixando que todas as tensões sejam liberadas nesse chacoalhar. Libera bastante a região da pelve, esse lugar, esse cinturão aqui, que envolve o nosso órgão sexual. Tem muita energia acumulada. A base da nossa coluna é muito tensa. Solta. Solta essa energia sexual. Crie espaço para tudo se mover dentro de você. Porque tudo é vida. E vida precisa de movimento. A vida que não se movimenta causa doença. Toda energia é vida. Isso. Bem lentamente, ainda de olhos fechados, você vai cessando gradativamente o movimento, sem precisar interromper de forma abrupta. Traz uma respiração profunda e toma um tempo aí com você, aqui agora, para se dar conta, para perceber o que está presente agora. Sem nenhum senso crítico de valorização, simplesmente percebe.
Observa se houve uma diferença entre como você estava antes e como você está agora. Possivelmente a sua temperatura corporal aumentou, seus batimentos cardíacos, a sua respiração. Tudo isso já é um material de observação, de exercício de estado de presença, de estar consciente com aquilo que está acontecendo com você agora. Uma respiração profunda, solta o ar pela boca. E a gente retorna, abre lentamente os olhos. E agora eu passo a bola para a Beta. Quero saber se todos estão se sentindo bem. Me faz dá só um ok aqui, tá? Só para eu poder verificar, beleza? Ok. Então, a gente vai aproveitar esse momento em que, né, soltou o corpo, tem mais disponibilidade para aquietar. E vai buscar um lugar confortável para você sentar, priorizando uma coluna ereta e as plantas dos pés no chão. Então, acha seu lugar confortável e estável. E toma esse momento para fazer uma primeira atividade que desperta o nosso estado de presença. Olha para o seu entorno. Observa o lugar onde você se encontra. A gente está em Salvador, são 10 horas e 23. Se alguém tiver necessidade de sair às 10h30, tudo bem, tá? A gente vai passar um pouquinho, uns 10 minutinhos do combinado. Então, são 10h23. Você está em Salvador. Você está num espaço que possivelmente é a sua casa. Então, olha, reconhece. Reconheceu, fecha os olhos. E traz agora a consciência para onde o seu corpo é suportado. Se os pés, glúteos, observa. Qual lugar suporta seu corpo? Estabiliza. Então, perceber onde a gente está localizado é despertar o estado de presença. Toma um tempo para reconhecer isso em seu corpo. Com detalhes, qual parte toca, qual parte não toca. Toca a cadeira, o colchão, o chão. Vamos passar para o segundo aspecto que possibilita o nosso estado de presença, que chama, que ancora, que é a nossa respiração. Sente sua respiração, sem precisar mudar. Observa ela expandindo sua caixa torácica. Qual movimento o seu corpo faz ao respirar? Se está curta, está curta. Se está longa, está longa. Se está calma, se está rápida. Não é uma questão a ser julgada, apenas observada. E aí busca sentir também esse ar que entra e que sai na borda das narinas. Qual a temperatura? Qual a textura? Qual a velocidade? E a gente vai para um terceiro aspecto que ancora o nosso estado de presença, que é quais sensações estão presentes em seu corpo agora. Percorre ele, da planta dos pés até o topo da cabeça, sem precisar tocar, sem precisar mover o corpo. Traz para a consciência. Tem alguma parte do corpo que está mais fria? Alguma parte que está mais quente? Tem alguma sensação de formigamento, de pulsar? Tem alguma sensação de cunho emocional? Sensação de angústia,
ou de raiva, irritação, de calma. Traz consciência para as sensações que percorrem o seu corpo aqui e agora. E a partir desses 3 elementos que auxiliam na sua ancoragem, toma um tempo para ficar com você. Independente do que a mente esteja pensando, para onde ela esteja indo, tenta se manter no aqui e agora. E observa que tipos de dinâmica acontecem a partir disso. Se dá vontade de movimentar, se é gostoso, se não é. O que a gente está buscando acessar aqui hoje é a consciência e a potência de estar no aqui e agora. Faz uma respiração profunda. Devagarzinho vai movimentando o pé, as mãos, ainda de olhos fechados. Observa que movimento seu corpo quer fazer, se ele quer espreguiçar, se ele quer continuar quieto. Vai se conectando com essa vontade que é além da elaboração mental. E vai descortinando lentamente os olhos. E a gente encerra essa prática, que é uma prática, né, uma mini prática de silêncio que eu fiz com vocês, trazendo 3 elementos de ancoragem. É muito comum que a gente sente para meditar e tenha uma âncora, porque a mente vai transitar e a gente precisa ter um lugar para voltar. Tá? Todo mundo bem? Gente, nosso encontro, nosso mini curso está encerrando. Eu vou passar aqui a palavra para Roberta e logo depois eu vou abrir o microfone de vocês também para quem quiser falar, quem quiser dar um feedback, tá? Quem quiser mandar perguntas individuais também. Pode falar, amiga. Então, gente, é isso. Essa foi uma, como o Beta falou no início, né? Foi uma proposta mesmo para que a gente pudesse estar disponibilizando aquilo que existe de abundante em nós, né? Em mim e nela. Esse trabalho é um trabalho realmente muito gratificante para a gente. E a gente faz isso de um lugar de muita leveza mesmo, de muita disponibilidade. E o recado que eu quero deixar com vocês é o seguinte: no primeiro momento a gente tinha pensado, porque assim, esse curso, o curso mesmo completo, né, com as 4 horas e meia de duração, a gente já vinha dando ele, né, antes desse período de quarentena, presencialmente aqui em Salvador, né? A gente já estava a gente fez 4 edições desse curso, sempre com turma cheia, com os feedbacks incríveis. E aí, no primeiro momento, a gente pensou em fazer esse curso no formato online, reduzindo o valor dele, porque a gente estava cobrando R$ 150 e a gente faria esse curso maior, transformando ele online e cobraria o valor de R$ 100, né? E aí depois a gente acabou desistindo de fazer esse curso, e aí fiz, não, vamos fazer esse mini curso gratuito, né? A gente vai continuar, inclusive, né? Fazendo alguns encontros, a depender do quanto tempo vai durar essa quarentena, que a gente não sabe. Mas o que a gente quer abrir aqui é a possibilidade de fazer esse curso maior e completo, o curso integral, né, via online, sob demanda. Então, assim, quem tiver interesse, porque algumas pessoas que falaram comigo no direct sinalizaram que tinha interesse, que sempre quiseram fazer o presencial, mas por conta de tempo, enfim. Então, a gente vai fazer isso sob demanda. Se houver uma demanda, né, por parte de vocês ou por outras pessoas, enfim,
Então, vocês vão indicar. No caso, amiga, como é que vai fazer? Por e-mail? Você vai mandar o link? Como é que é? Fala aí. Você tem que falar. Eu vou fazer no Google Forms um formulário de pré-inscrição para saber se tem pessoas interessadas e se vale a pena a gente, né, fazer esse movimento, a depender da demanda. Então, eu faço Isso. essa pesquisa. Pronto. É isso. Eu acho que era esse recadinho que eu queria deixar com vocês. E eu queria só deixar uma última frasezinha aqui para a gente levar para nossa reflexão antes da gente abrir o microfone para vocês darem feedback, falar alguma coisa, como é que foi para vocês, né? Se valeu a pena, se expandiu alguma coisa aí dentro, enfim. E foi uma frase que eu vi hoje, que é de um carinha que é super engraçadinho, né? Um mestrezinho espiritual que se chama Sadhguru. E aí hoje eu tava mexendo no Instagram antes de entrar aqui e me deparei com esse post dele, né? Com essa frase dele, que ele diz o seguinte: você pode usar essa mente tanto para o bem-estar quanto para miséria. Então, assim, você pode usar essa mente para criar tanto bem-estar como miséria para si mesmo. Todo mundo tem essa escolha. Todo mundo tem essa escolha. Eu não tenho uma escolha maior do que você, Beta não tem uma escolha maior do que eu. A possibilidade de escolha é igualzinha para todo mundo. A diferença é o quanto a gente aproveita essa escolha que está disponível para a gente. Então, que a gente possa levar essa frase aí para uma reflexão. É isso, amiga. Eu queria também agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? E se disponibilizar a ouvir a gente por todo esse tempo aí. É um prazer enorme, assim, poder compartilhar isso. É muito gratificante mesmo. Porque da mesma forma que eu me sinto muito grata de alguém ter falado isso para mim, existe uma necessidade de transbordar mesmo, sabe? Então, assim, eu fico muito grata de vocês estarem aqui com a gente hoje. E eu queria terminar colocando uma música pra gente ouvir e pedir para todo mundo desbloquear as suas câmeras pra gente tirar uma foto. Deixa a gente ver vocês, por favor. Valtinho, Tiago, vocês Vou estão ampliar vestidos, aqui. né, gente? Vocês estão vestidos, né? Não estão Vou de botar cueca, uma não, né? musiquinha, viu? Uma música que eu gosto, já chorei muito ouvindo ela. E eu queria botar pra vocês aqui. Depois eu passo pra vocês, quem não conhece ela. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior Que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As mudas crescem quando se desnudam. quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios. Evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, Se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo. Saber eu sou maior que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. somente o tempo vai me revelar quem sou.
cores mudam, as cores mudam, as mudas crescem. quando se desnudam, quando não se esquecem, Não se esquece, daquelas dores que deixamos para trás. sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncio. Silêncio evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, Se sou surdo, somente atento à voz do tempo. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Não estou sabendo agora desbloquear o microfone de todos vocês, só para vocês darem um tchauzinho aqui pra gente. Espera ainda que tá rolando uma... Tá baixo, amiga, seu microfone. Deixa eu... Espera ainda. Só desbloquear para todo mundo dar um tchauzinho. Cadê, gente? Já foi, mudou. Aqui, ative o som de tudo. Tchau, gente. Obrigada. Um abração. Obrigada. Gratidão, amores. Muitas graças. Obrigada. Galera de Brasília. Amo demais. Muito bom, gente. Valeu, pai. Um beijo, gente. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Deixa eu ver. Massa demais. Sim.